Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de janeiro do KNDI 11, o FIPE da Quineia, ele que é indexado ao CDI, mas antes disso convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Vem falando sobre a consultoria de investimentos, vem falando também sobre o nosso grupo VIP do WhatsApp, tem também informações a respeito do meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Se você tiver interesse, basta ler aqui embaixo na descrição do vídeo, tem maiores informações a respeito dos serviços que eu presto. E se você ficar com alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar também no Instagram por meio do Direct Message. Feitos avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de janeiro do KNDI 11. Hoje, quando eu estou gravando, ele terminou o pregão sendo negociado em R$ 87,75. A cota patrimonial dele está em R$ 100,16, então ele está aí aproximadamente com 13% de deságio, né? Um deságio para a qualidade do fundo, né? Enfim, não só do fundo, mas também da gestora, né? É um deságio bastante expressivo, não só do KNDI, mas enfim, diversos fundos que a grande maioria, quer dizer, a grande maioria não, né? Praticamente todos os fundos fechados estão sendo negociados aí com um deságio muito grande nesse momento turbulento pelo qual nós estamos passando. Lembrando que o KNDI ele é um FIPE, né? Então por conta disso também que o número de cotistas do fundo também é um número de cotistas mais reduzido. Ele tem uma base ali de 2.500 investidores atualmente, tá? No ano passado, né, no final do ano passado, a CVM ela lançou um edital de convocação, né, para que, enfim, a resolução que trata sobre os FIPs ser alterada, e aí dentro desses pontos ali que vão ser debatidos, né, nessa audiência pública, tem ali a possibilidade dos FIPEs se tornarem, né, para investidores em geral não mais qualificados, o que eu acho que realmente deve acontecer, tá? Os FIPEs, enfim, não tem o porquê, né, o FIPE ser para investidor qualificado, se o investidor em geral pode operar opções, pode operar a termo, pode operar alavancado, e aí não pode investir em FIPE, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação. Acredito que ao longo do ano de 2025 nós podemos ter novidades em relação a isso daí. O volume médio diário de negociação no mês de janeiro, R$323 mil, uma liquidez muito baixa, né? Assim, enfim, com a grande maioria dos FIPEs. Atualmente o fundo está com um carrego de CDI mais 3%, tendo por base aqui o prêmio médio das carteiras de debêntures, né? Não está sendo levado em consideração aqui o que o fundo tem em caixa. 75% do patrimônio do fundo está alocado em debêntures de infraestrutura. E aí lembrando aqui, né, que pelo fato de ser FIPE não tem aquela obrigação de investir pelo menos 85% do patrimônio depois de 2 anos, né? Não tem aquela obrigação de investir 85% em debêntures incentivadas. Aqui o gestor ele tem uma liberdade, né, para poder investir em, enfim, debêntures ali convencionais, né, nas debêntures normais, que não são essas debêntures incentivadas, e aí por conta disso ele consegue ali taxas melhores, mas pelo fato de ser um FIPE, ele consegue o benefício de isenção tributária, assim como ocorre com as debêntures incentivadas, né? Então uma forma de se investir em debêntures bastante interessante, porque você consegue uma taxa maior, justamente pelo fato da média, né, das debêntures normais terem taxas maiores do que as debêntures incentivadas, e dentro desse formato, né, de FIPE, essas debêntures conseguem ter isenção tributária. No mês, o fundo rendeu 1,12% e o CDI, que é o benchmark do fundo, rendeu 1,01%. O fundo fez emissão no final de 2024, né? Então ele ainda está alocando o capital dele, a gente vai ver ali mais embaixo como é que está a carteira do fundo. Atualmente o fundo está com 9 emissões no portfólio.
a cota patrimonial do fundo desde o início, né, entregou um retorno de CDI mais 0,19%, mas enfim, como eu falei antes, como a gente viu ali também, né, o fundo ainda tem 25% em caixa para poder alocar em debêntures. Desde o início do fundo, que foi em novembro de 2024, tendo por base a cota patrimonial, né, o fundo aqui vem entregando uma rentabilidade de 2,79% e o CDI no período rendeu 2,59%, mas lembrando que aqui é o CDI bruto, então há necessidade de tirar os 15% ali do imposto de renda. Se a gente for pegar a cota mercado, né, enfim, como a gente viu, ele está com um deságio muito grande desde o início. O fundo, né, tendo por base a cota de mercado, está com uma rentabilidade negativa de menos 6,05%. No dia 12 de fevereiro, os investidores do fundo irão receber R$1 por cota. Esse rendimento ele equivale a 99% do CDI no período, e se a gente fosse levar em consideração ali o gross up, né, seria equivalente a 116% do CDI. Para você poder entender, né, por exemplo, nós temos LCI e LCA, que são ativos de renda fixa que tem isenção de imposto de renda. E aí o que ocorre é quando você pega esses ativos que tem isenção de imposto de renda, você vai ver ele vai render 90% do CDI, 92% do CDI, mas é porque justamente pelo fato de eles terem isenção de imposto de renda, esse 90, 92% do CDI, quando você coloca o gross up, ele se torna maior quando comparado a outros ativos que têm incidência de imposto de renda, como por exemplo um CDB ou então até mesmo ali o Tesouro Selic e assim vai, né? Então aqui no caso, esse retorno que ele entregou, esse rendimento, né, que ele entregou, que equivale a 99% do CDI, é como se fosse uma LCI e uma LCA que rendesse 99% do CDI, e se fosse comparar a um ativo que tem incidência de imposto de renda, como é o caso do CDB, ou enfim, ou algum outro ativo de renda fixa ali que tem incidência de imposto de renda, né, ele ia render ali 116% do CDI. E aí, para poder facilitar, né, para enfim ficar didático, isso daqui, eu vou abrir aqui a calculadora para vocês poderem ver isso aqui. Então, vamos lá, né? 116% do CDI com o gross up, vamos tirar 15% do imposto de renda, que a gente está levando em consideração a menor alíquota, né? Que começa em 22,5% e vai até 15%, dependendo ali do período ali em que você permanecer com o ativo. Mas aqui a gente, para o gross up, a gente sempre leva em consideração a menor alíquota, né? Que seria de 15%. Então, 116%, né? Menos 15%. Vai dar 98,6%, arredondando 99%, que é justamente, né, o que vem falando aqui, que foi o retorno do fundo aqui no mês, né, esse rendimento, né. O retorno total do fundo, incluindo a variação da cota patrimonial, foi de 1,12% contra 1,01% do CDI no mês de janeiro e de 2,79% versus 2,59% do CDI desde o início do fundo, tendo por base aqui novamente a cota patrimonial. O fundo, pelo fato de ele ser indexado ao CDI, ele não sofre com a marcação a mercado, como ocorre com os fundos indexados ao IPCA, né? Então, por exemplo, agora com essa abertura na curva de juros que nós estamos tendo, né, já, enfim, há não sei quantos meses, a gente já perdeu a conta aqui, essa abertura na curva de juros acaba marcando de forma negativa, acaba gerando marcação a mercado negativa nos ativos indexados ao IPCA. Aqui, pelo fato de ele ser indexado ao CDI, e aí essa indexação ao CDI se dá de duas formas. Pelo fato de ele ser FIPE, ele pode investir em debêntures convencionais, em debêntures normais, né? E aí essas debêntures elas podem ser emitidas indexados ao CDI, e ele pode investir também em debêntures incentivadas, né, ou debêntures normais indexados ao IPCA, só que nesse caso ele se utiliza ali do DAP, né, que é o derivativo para trocar o IPCA pelo CDI, que é o que o CDI faz, o Ogin faz, o BINC faz, o IFRE faz, enfim, todos esses fundos de infraestrutura, né, que nós temos indexados ao CDI, tá? Então, aqui, né, ele tem essa, como eu falei no início, ele tem essa liberdade maior para poder investir a porcentagem ali que ele achar interessante em ativos que não são incentivados, tá? E aí esses ativos que não são incentivados, eles podem ser
originados, né, podem ser estruturados ali, indexados ao CDI, o que não ocorre com as debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, elas obrigatoriamente têm que ser estruturadas, né, na sua origem ali, elas são indexadas ao IPCA ou então são pré-fixadas, elas não podem ser indexadas ao CDI. No mês de dezembro, né, houve ali, como a gente viu, uma abertura forte ali na curva de juros, associado também a um aumento nos prêmios de crédito das debêntures emitidas em CDI. Por que disso daí? A gente está tendo agora a Selic, né, vem subindo aí, enfim, está em 13,25, podendo chegar em 14,25 e, enfim, podendo ultrapassar, né, 15%, dependendo de como ficar todo esse cenário turbulento pelo qual nós estamos passando na nossa economia, na parte fiscal, né? Então, as debêntures que são emitidas na sua origem indexadas ao CDI, esses emissores, a partir do momento em que eu tenho uma Selic muito alta, pode ser que essas empresas comecem a ter problemas para honrar com essa dívida, né? E aí, baseado nisso, o mercado ele se ajusta, né? Poxa, se eu tenho ali uma Selic maior, tendo uma Selic maior, pode começar a gerar problemas para os emissores conseguirem pagar essa dívida, então o mercado começa a exigir um prêmio maior para essas debêntures, e a forma dele exigir um prêmio maior é reduzir o valor dessas debêntures. Então, a gente teve uma abertura, né, nos spreads de crédito em dezembro, justamente por conta disso. Um outro ponto também que fez com que houvesse essa elevação nos prêmios das debêntures emitidas CDI é que, além desse problema das empresas poderem ter ali, questão de conseguirem honrar, né, a solvência, saúde financeira da empresa e tudo mais, os próprios investidores, por conta do risco aumentar, né, eles começam a exigir também um prêmio maior por conta desse risco maior, por conta desse aumento na taxa de juros da Selic, né? E aí a gestão vem falando aqui que em janeiro esse movimento ali ele reverteu. Tá? Houve uma leve queda nos prêmios das debêntures em CDI, esse movimento que a gente estava tendo de abertura no spread de crédito, ele foi interrompido, e aí agora vamos ver como é que vai ficar isso daí nos próximos meses. No mês de janeiro, o fundo concluiu um novo investimento no setor de saneamento através da BRK Mauá, né? Aí vem explicando aqui, né, a concessão com vencimento em 2042 é responsável pela prestação de serviços de esgotamento sanitário no município de Mauá, no estado de São Paulo, e atende cerca de 418 mil habitantes. Os fundos de infraestrutura geridos pela Quineia adquiriram 100% dessa emissão. O valor total dessa emissão foi de 260 milhões de reais, a uma taxa de CDI mais 2,4%. Aqui a gestão vem trazendo informações a respeito da velocidade da alocação, né? Então eles vêm trazendo aqui que a evolução da alocação do fundo está sendo mais rápida do que eles haviam planejado. Eles pretendiam, né, alocar 70% do que foi arrecadado no IPO dentro de 3 meses. Em dezembro, né, eles já tinham conseguido alocar 64%, como eu tinha falado antes, o fundo ele estreou em novembro, então um mês depois ele já estava com 64% alocado, com uma taxa média da carteira de debêntures em CDI, mais 3,09%. No final de janeiro, esse montante já estava em 75%, né, então enfim, já tinha superado ali os 70% que a gestão tinha previsto dentro de 3 meses, né? E com essa alocação, né, no final de janeiro, tendo por base somente o que está alocado em debêntures, eles estão com uma taxa média de CDI mais 2,95%. Aqui nós temos a alocação por setor, então 30% saneamento, praticamente 22% na geração eólica, 14% rodovias, 13,7% geração solar, 13% em energia e 6,9% telecomunicação. Aqui nós temos a alocação por rate, então tem, enfim, praticamente metade da carteira do fundo aqui não tem rate, né? Nós vimos ali que ainda tem 25% para ser alocado, mas dos ativos que possuem rating, todos eles têm classificação
de rating A, que vai do AAA até o rating A. Aqui nós temos informações a respeito da carteira do fundo. Aqui nós temos, né, como a gente viu lá em cima, 75% do fundo está alocado em debêntures. Essa parte das debêntures está, né, com uma taxa de CDI mais 2,96%, 25% está alocado ainda em títulos públicos, que é o caixa do fundo, né, tendo por base tanto as debêntures quanto títulos públicos. O fundo está com um spread de CDI mais 2,21%. Aqui nós temos os ativos que compõem a carteira do fundo, tá? Ainda é uma carteira muito enxuta, né? Como a gente viu lá em cima, são poucos emissores ainda que fazem parte aqui da carteira do fundo. Depois que a gente vai interesse, basta dar um pause para poder ver aqui as informações mais detalhadas. O fundo ainda tem uma concentração muito alta em todas as debêntures, mas enfim, o fundo teve início em novembro, né, de 2024, ainda tem 25% para poder alocar, então vamos aguardar para ver como é que vai ficar a carteira do portfólio do fundo nos próximos meses. Tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver algum feedback, elogio ou crítica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.